todos, estamos gravando, mas basicamente quando a gente inicia a gravação, a gente agradece a Deus, pedir saúde para cada um de vocês. Sei que cada um está aí se estruturando diante de um momento difícil, nesse tempo de pandemia. Desejar a todos, nessa aula de hoje, que vai ter o foco na avaliação digital, o que, para que avaliar, como avaliar. Vocês, enquanto professores, educadores, vão estudar agora o campo da modalidade EAD, como é que a gente vê essa questão da avaliação. A gente tem vários teóricos, a gente tem visões de avaliação de aprendizagem, nós vamos falar na perspectiva de avaliação de aprendizagem, tá, gente? Que tem como base Lucchesi, Jussara Hoffmann, tá? São esses autores clássicos da educação. Quando a gente pensa essa avaliação, a gente pensa para quê? Gente, imagina só, a gente quer saber a aprendizagem das pessoas, como é que elas estão aprendendo, né? O erro, ele é construtivo, como vocês devem ter visto no vídeo do Marco Silva. Quando a gente pensa esse processo, a gente pensa a avaliação não como no final do percurso, mas ela como no processo. Toda disciplina que ela está, seja na modalidade da educação à distância ou na modalidade da disciplina de didática, que eu também sou professora, a avaliação o pessoal coloca sempre no final da disciplina, né? Vamos falar das perspectivas e da teoria da avaliação. Então, alertem as colegas de vocês que podem tentar clicar no link de novo e tentar entrar, tá bom? Que está liberado o acesso. Eu acho que a Adriana já entrou. Eu vi aqui que tem uma Adriana na sala. Bem, avaliar para quê, gente? Para corrigir e interpretar situações de aprendizagem. O que a gente reconhece é que a avaliação, quando eu avalio as evidências do que eu aprendi, né? Eu interpreto o que o aluno está ali me dizendo que aprendeu, a partir dos comentários de vocês na sala, a partir de links que vocês compartilham, de outros textos que vocês se evidenciam. Hoje à tarde eu vou avaliar o papel de vocês como pessoas interessadas em pesquisar, porque vocês vão demonstrar o interesse no tema, né? Então, assim, eu compreendo não só a evidência escrita, mas o diálogo, a postura investigativa, e tudo isso é um conjunto, a gente avalia nesse processo integral, tá? E baseado no Vygotsky, que muitos de vocês devem conhecer, que avaliar serve para quê? Para quando eu vejo a zona de desenvolvimento proximal, né, a ZPD, que o Vygotsky fala tanto, eu possa ser capaz de intervir e de construir um apoio para esse menino melhorar. Aquele apoio mesmo, pensem naquela mãe e naquele apoio. Vocês que trabalham com a educação infantil, que devem ter um número reduzido de alunos na sala, deve ser significativo ver aqueles portfólios, aquelas caixinhas que vocês entregam para o pai e para a mãe no final do ano, ou no metade do ano, a cada encontro, com portfólio, com todo o crescimento do aluno naquele processo. É tão bom a gente ver a construção, é nessa perspectiva que a gente fala de avaliação, a gente fala numa perspectiva de mediação, tá? Não é de saber, me dê meu ponto, me dê minha nota, tá faltando minha marcação do meu ponto, mas é de crescimento e de reflexão, tá? E como vocês podem se ajudar, vocês também, como professores, a também estar refletindo sobre esse processo de avaliação. Como é que eu penso? Qual é o meu papel como orientadora desse processo? Como é que eu estou analisando a aprendizagem do meu aluno? Eu estou colocando o erro como um processo construtivo? Então, avaliar é se refletir. Eu também estou constantemente me avaliando. Eu gravo essas aulas depois, poxa, eu deveria ter dito isso. As primeiras aulas que eu gravei a aula inteira, coloquei as falas de vocês, não, vou deixar gravado só
a minha fala, que é só o objeto de estudo. Eu vou avaliando a cada aula e refletindo cada passo. E a cada feedback de vocês, a gente vai vendo, olha, o material não estava bom, melhore isso. Professora, dá para repetir? Então, esses feedbacks são fundamentais para a gente estar refletindo sobre os passos a seguir na aprendizagem. E isso é avaliação. Então, a avaliação, ela não está no final, ela está no processo, ela é mediadora. Quem fala sobre isso é a Jussara Hoffmann. E o texto do professor, eu queria ler um trechinho dele, e por sinal está nesse slide. Esse texto dele é maravilhoso, que é o fundamento da avaliação da aprendizagem na aula online, porque ele concebe não educação à distância, porque aqui a gente está mediado por interfaces, por formas de interagir. Então, ele caracteriza como online, como eu estou ligado em você, né? Então, nessa perspectiva, ele vai na base, caracteriza 2 quadros. No texto dele tem 2 quadros. Ele caracteriza a avaliação liberal, né? Que a gente acaba tendo esses 2 modelos e compreendendo esse movimento de dar nota, de competição, de classificar, né? Reducionista, como mero ranking, que a gente também se vê nesse sistema, nesse mundo, dentro das avaliações externas, que são para ranquear as nossas escolas, ranquear os nossos alunos. A gente sabe que isso é um grande problema. Tem muitos educadores que são contra esses sistemas de avaliações para medir rankings, tá? Isso é muito sério, porque elas só visam um processo conteudista e classificatório, né? Ela tem uma postura disciplinadora e diretiva, de mera função burocrática. Então, essa é a avaliação liberal que aí o Marco traz e questiona e põe a gente à frente de um outro conceito. Ele chama de avaliação libertadora. Como é essa avaliação libertadora? Ela é uma ação coletiva, consensual. Como? Eu vou debater com vocês. Como é que vocês querem que seja avaliado esse artigo? Tá? Vou finalizar nossa aula de hoje, né? Quero finalizar aqui há 4 horas a minha fala teórica, um pouquinho antes de 4, se Deus quiser, para negociar com vocês essas apresentações. Como é que vocês querem ser avaliados por esse artigo? Vocês já estão acostumados a fazer artigos, já sei que vocês publicam muitos artigos, mas essa postura reflexiva, de vocês também se verem, do nível de exigência que tem que ter com vocês mesmos, para a escrita de vocês, porque vocês são pesquisadores. Então, para a escrita de vocês se verem não como aquele que está copiando e colando, mas a questão ética, gente. Vi muitos casos, tive na outra disciplina casos de aluno que copiou e colou, né? Artigos, sem fazer as devidas referências. Isso é uma questão de vocês também fazerem autocrítica do que vocês estão escrevendo, essa consciência crítica do crescimento de vocês como educadores e como pesquisadores do que fazem, que é o pesquisador da sua prática, tá? É isso que eu espero de vocês quando eu falo da avaliação libertadora. E também no trabalho de vocês como docentes, tá? Como quando vocês fazem aquela caixinha, deixa eu pegar aqui, eu me lembrei muito. Sei quem é da educação infantil que faz essas caixinhas, faz as caixas com o portfólio dos alunos e entrega. Está aqui o caminhar do seu aluno, o crescimento dele em todo esse processo, né? É muito bom de ver, é muito bonito de ver. E quem fala sobre isso, existem várias estratégias de avaliação. Quem fala sobre esse processo de coavaliação, de avaliação por portfólio, do menino ver seu crescimento, é Edmeia Santos. Eu não coloquei esse artigo dela, daí foi o print do mapa, porque eu acho que mapa ajuda muito a gente, que ela fala da importância de mostrar esse caminho e esse percurso construído. O avaliar para quê, né? Para quê? Para diagnosticar decisões, competências, tá? Quem está entrando agora,
a gente está falando sobre avaliação com uma perspectiva de aprendizagem, não nas avaliações externas. E ela tem a mesma base teórica, a Edmeia também é vigotskiana, é sócio-interacionista, essa autora que fez esse gráfico. Não está muito nítido para vocês? Deixa eu aumentar aqui. Melhorou? Mas eu vou mandar o artigo dela. Ela é esposa do Marco Silva e eles trabalham muito juntos, eles publicam muito juntos, tá? E essa parceria a gente percebe também nos trabalhos que elas fazem. E é o desafio que eu vou levantar com vocês aqui. Para vocês fazerem coavaliação, um comentar o trabalho do outro. E esse momento é muito rico para a gente fazer isso nos ambientes online. Já que a gente está online, está em rede, eu não faço só uma avaliação que o professor é que faz aquela minha nota. Não é só o professor que dá aquela minha nota. A heteroavaliação. Só o professor é que é o detentor do saber, que tem aquele repertório teórico mais alto, né? Não é só ele que dá minha nota. Eu também tenho uma avaliação em pares. Se eu tenho aprendizagem em pares, se eu aprendo com outro, se eu aprendo em rede, eu não falei de aprendizagem em rede, então eu posso avaliar em rede. Então, essa é a perspectiva muito nova, é uma mudança de paradigma, gente. Então, é importante vocês compreenderem esse desenho. Certo que na educação infantil é mais difícil fazer isso, no fundamental, devido aos processos de construção da autonomia. Mas é muito legal, eu estive visitando, gente, a Escola da Ponte em Portugal. E é lindo ver. E tem outras escolas que fazem esse processo aqui também. Já visitei algumas escolas, tem um projeto Canarinho, que é com o professor Pacheco. Eles fazem um processo dos alunos também fazerem assembleias, eles se autoavaliarem dentro da escola. É um processo incrível. Deles, enquanto pares, constroem sistemas. Vocês já ouviram falar desse professor, né? Professor Pacheco. Pesquisem depois. Pesquisem Escola da Ponte, tá? E ele tem também experiências aqui no Brasil. E ele fala muito desse processo colaborativo, tá? Não na perspectiva do digital. Quem fala na perspectiva do digital é o Marco Silva e a Edmeia, tá bom? Marco Silva, eu coloquei o vídeo dele para vocês. Então, como é que a gente pode, agora, trazendo para o digital, a gente fazer essa autoavaliação? Essa coavaliação, né? A gente tem 3 conceitos aqui. A autoavaliação, que a gente já tinha, né? A autoavaliação, que eu me autoavalio. A heteroavaliação, que é o professor que dá a minha nota e que me avalia. E a coavaliação é a avaliação em pares. Como é que vocês acham que a gente poderia fazer isso? A gente poderia fazer isso num fórum de debates, em que um ia comentar o trabalho do outro e dizer as valiosas teorias e os valiosos comentários, né, do que foi válido para a equipe. Colocar um conceito de ótimo, bom, olha, que tal melhorar nesse aspecto, né? Eu sei que a gente tem um sistema padrão de nota, todas as universidades, a gente fala muito em modelo de aprendizagem mediadora, avaliação mediadora, mas no final o povo quer saber a nota. Transformem isso em nota, em conceito também. Olha, poderia melhorar nisso, poderia aprofundar mais esse ponto, né? A coavaliação é quando o outro colega comenta o seu trabalho. E isso a gente pode fazer em fóruns, ou a gente pode fazer naquele espaçozinho que eu criei para vocês, e um comentar o trabalho do outro. Tá? Ou na própria sala de aula, em que um colega apresenta, no presencial, e os outros colegas dão feedbacks e avaliam. Certo que esse tipo de atividade a gente vê mais nas graduações, nos mestrados, porque a gente encontra a autonomia, a maturidade, para ter o cuidado, para comentar o trabalho do outro, porque tem que ter uma questão ética também, não é isso? Mas essa rede de conexões é que promove, que ela diz, ó, a construção da aprendizagem. Porque é uma postura de sujeito
que aprende com o outro. É um sujeito que aprende. Então, essa perspectiva no online é incrível como a gente pode trabalhar. Principalmente em ambientes agora, né? Por isso é importante garantir na educação online tanto atividades individuais como coletivas. É preciso garantir aos sujeitos envolvidos vivências de diversos espaços sociocognitivos, políticos e culturais. Toda prática pedagógica que se preocupa com o singular, com a personalização e com o plural, vocês estão fazendo agora e vão me apresentar um trabalho em equipe. Eu preciso compreender o que a equipe propôs. Vocês já tinham costume de trabalhar juntos. Mas eu preciso perceber como é que essa equipe se ajuda e se constrói. Então, eu preciso criar estratégias para ver isto. Qual foi a estratégia que eu criei? Aquele espaçozinho lá nos tópicos. É simples. Poderia ser melhor, poderia compartilhar vídeos, links, mas dá para fazer algumas coisas. A gente pode experimentar algumas coisas e tirando dúvida de vocês, desse aspecto técnico. Mas o mais importante é ver essa construção coletiva. É ver como esses dispositivos, síncronos e assíncronos, tá? Como esses dispositivos, fóruns, chats, wikis, que é a escrita coletiva, como esses dispositivos, as webconferências, aquela nuvem de palavras, que eu vou já fazer outra com vocês, me ajudam a avaliar a pluralidade de ideias. O que eu faço para avaliar, às vezes, os comentários de vocês lá no mural, que fica um monte de comentário? Eu pego categorias de falas, categorias de conceitos que vocês me trazem e coloco o nome coletivamente. Porque não dá, no meu caso, para eu responder individualmente. Então, eu respondo em grupo. Eu crio uma categoria de análise macro, né? Para dar o feedback sobre os comentários de vocês. Então, no ambiente virtual, eu posso usar as mesmas atividades, até as instrucionais, aquelas mais formulário, que é os testes, né? Aquelas instrucionais, jogos, games. Tem gente que está usando muito uma ferramentinha, eu aprendi esses dias, que é o Kahoot, que faz uns formulários todos animados, com música, com vídeo, com foto. Depois eu mando o link aqui para vocês, deixa eu escrever o nome dele, que é ótimo para criança. É assim, ó. Acho que tem um P no final. Tá? Daqui a pouco eu compartilho quiz, né? Esses cards, isso mesmo, Nivanete, ajudam a gente ter uma facilidade, a gente conseguir de forma macro perceber o perfil de uma turma grande. Mas é muito legal quando a gente consegue personalizar e individualizar esse feedback. Olha, você poderia melhorar isso. Quando a gente tem turmas pequenas, por exemplo, eu estou com 8 a 9 em outra turma de orientação vou até pedir para uma delas entrar na aula de hoje. Eu tenho que dar um feedback em cima da escrita individual, que é da monografia, né? A monografia já diz, é uma escrita individual, é escrita sua sobre esse processo científico de crescimento. Aí, quando orientadora, eu dou um feedback individual. Mas, quando a gente está com salas múltiplas e grandes, a gente vai criando estratégias para dar esses feedbacks coletivos. Formulários, Kahoot, esses relatórios, apresentações de seminários em equipes, que é como vocês vão fazer agora, comentar, os portfólios aí de vocês está sendo por equipe, né, que eu acompanho esse processo, mas vocês na educação infantil conseguem fazer esse portfólio, que é a caixinha, né, individualmente da criança. É lindo ver esse acompanhamento desse indivíduo em cada passo conquistado. Eu admiro muito. Eu nunca trabalhei com educação infantil, e eu confesso que eu admiro, que eu acho que são os que precisam de mais especialização e de doutorado para trabalhar nessa área.
porque é realmente um cuidado muito grande nesse processo de aprendizagem. Porque se eu massificar logo nessa formação tão inicial, eu posso simplesmente, não sei se vocês já viram aquela metáfora, eu posso simplesmente assassinar esta criança. Lembram daquela metáfora que a professora, olha, eu disse para você cobrir a linha desse jeito, cubra a linha desse jeito, não é para fazer de outra cor. Vocês já viram essa situação? Então, eu travo a avaliação e a criatividade da criança. Olha como a perspectiva de uma avaliação construtiva, de uma mediação é importante. E promover desde a infância o processo também autoavaliativo. Não é só nos maduros, não, como vocês. Vocês vão fazer uma autoavaliação de vocês aqui hoje, né? É muito importante a gente, enquanto educador, se autoavaliar. E isso a gente faz também nos nossos ambientes virtuais. A gente cria também os formulários e pede para os alunos se autoavaliarem. Tá bom? Então, só que nisso aqui, nessas estruturas, a gente cria algumas interfaces, que é o que o Marco Silva fala. As interfaces síncronas, que é essa que eu criei com vocês, né? Essa que eu criei com vocês no Medminter. Tá? Eu vou já mandar para vocês. Eu crio isso coletivamente. Tem outras que eu crio, mapas mentais. Depois tem uma professora que criou uns cardzinhos, viu, Nivoned? De mapas mentais, de como trabalhar com mapas super criativo. Não sei se vocês já ouviram. Não sei se vocês já viram trabalhos com mapas mentais online. Eu vou já compartilhar o link para vocês. Então, tem N ferramentas. Então, a gente já falou fóruns, wikis, que é a construção coletiva, portfólios, formulários, né? Essas sincrônicas, as sincrônicas que eu faço aqui com esse Medminter, ao passo que eu estou dando aula sincrônica, eu peço para vocês estão criando uma nuvem de palavras coletivamente, e vocês vão comentar a avaliação dos colegas. Né? Qual o artigo que chamou mais atenção? Vocês vão lá e vão ajudar nisso, né? Coletivo, isso é coavaliação. Eu trabalho coletivamente. E aí eu vejo os nomes que mais apareceram nessa nuvem de palavras. O que é a nuvem de palavras? Ela é uma big data, ela é como se fosse ela categoriza as palavras que são repetidas e ela, quando vocês falam várias vezes, mediação, colaboração, o trabalho com a educação infantil, se 10 pessoas falarem esse conceito, a palavra aparece maior. Por isso que vocês perceberam que algumas palavras apareciam maior, porque ela foi convergência em alguns alunos, tá? Então, isso é uma estratégia de avaliação. Por meio da sincronia, eu avalio o chat de vocês, as caras de vocês aqui. Nesse instante, a Djamira balançando a cabeça quando levantou, quando eu falei do cobrir a Rosinha, né? Dá exemplo lá, bem liberal, bem instrucionista, que a professora da educação infantil dizia, eu quero a rosa dessa cor e cobrir desse jeito. Ela balançou a cabeça. Para mim, quer dizer que vocês se identificaram com o meu exemplo. Eu estou avaliando que a minha fala está chegando a vocês. Então, também nas atividades síncronas, a gente tem que encontrar artifícios para saber se vocês estão compreendendo. Quando eu estou projetando aqui, eu estou projetando e estou vendo aqui o chat. De vez em quando, eu leio o chat, vejo quem entrou, né? Então, assim, essa sincronia, essas atividades sincrônicas, quem está fazendo aula sincrônica, é um desafio de atenção plena. É um desafio incrível. É difícil para o professor, principalmente agora nesse movimento online? Eu tenho que parar tudo, nada pode me chamar a atenção. Às vezes tem um ruído aqui da rua, que agora eu estou na varanda para ficar mais leve. Então, assim, mas é uma atenção plena em cima desse chat e desse feedback que vocês me dão.
Por exemplo, a Antônia Maria está dizendo que a educação infantil é a base da estrutura do adulto. Por isso que esse cuidado, para a gente não reproduzir a visão de uma avaliação massificadora, liberal, já desde a infância. Então, essa visão que eu tenho pedagógica, que eu tenho metodológica, eu tenho avaliativa. É tudo junto e misturado, não tem caixinha separada. E na modalidade EAD, é do mesmo jeito, gente. Tem vários autores, obras completas. Eu tenho também um artigo, depois eu vou compartilhar com vocês, né? E essa vivência, vou até investigar essa vivência de avaliar nessa disciplina, né? E tenho até alguns outros artigos para compartilhar com vocês sobre essas vivências, o significado desses processos avaliativos, em disciplinas que eu desenvolvo. Então, assim, isso tudo é para que vocês vejam um campo de estudo e de pesquisa da modalidade da educação online é igual ao da educação. E eu tenho que pensar, a minha perspectiva é educacional, a minha visão educacional como um todo. Por isso que eu coloquei naquele slide aquelas categorias que se convergem. Não adianta eu ter uma postura toda inovadora, com um monte de categorias novas, e eu simplesmente só me preocupar com a nota. Aí está desconstruindo, é como quem diz assim, vixe, é uma coisa na teoria, mas na prática é outra. Né? Agora, eu preciso dar clareza para vocês. Não quer dizer que eu trabalho, esse trabalho da coavaliação, esse trabalho de promover esse olhar como pesquisador de vocês, vai deixar laissez-faire esses artigos. Né? Ah, pessoal, eu queria fazer de 5 pessoas. Ok, façam de 5 pessoas, mas aprofundem teoricamente, né? Aprofundem teoricamente o texto de vocês. Porque parece que flexibilidade e que trabalhar colaborativamente é aquela boazinha, né? Ah, é aquela boazinha que deixa todo mundo trabalhar do jeito que já está acostumado. Não é isso. A gente precisa da profundidade teórica e epistemológica de vocês como pesquisadores de mestrado. Não é perguntar quantas páginas. É, será que o tema que eu me propus, o problema que eu quero falar, eu dei conta e apresentei nesse texto? Para uma disciplina de mestrado? Eu pedi o mínimo, eu peço sempre o mínimo de vocês, diante da condição de pandemia que nós estamos vivenciando. Todos vocês, todos nós estamos numa sobrecarga de função, né? Mas isso não quer dizer que ao trabalhar 5 pessoas no artigo, vai ser mais fácil, às vezes é até mais difícil trabalhar em equipe, porque eu tenho que ter a escuta dos colegas e valorizar a fala de cada um e costurar os pensamentos de cada um para não ficar aquela coxa de retalho de copia e cola, né? Então, assim, compreendam que às vezes, é mais fácil, ela vai deixar a gente trabalhar muitas pessoas. Agora, é um ponto agravante, porque quando eu trabalho com muita gente, esse artigo com 5 pessoas não dá para ser publicado em livro e em congresso científico, porque eles aceitam 3 pessoas. Revistas aceitam 3 pessoas, né? Então, assim, é importante vocês compreenderem também as exigências de trabalhos do mestrado. A gente deixou essa flexibilidade de mais pessoas nos trabalhos de equipe, tendo em vista vocês não terem o diálogo constante dos encontros para entrar em sinergia, para desenvolver um trabalho denso, que é uma escrita científica, né? Mas, diante disso, eu vou finalizar a gravação dizendo que avaliar é, nesse processo, uma construção coletiva, é uma construção que vocês, enquanto pesquisadores, percebam o crescimento de vocês, do começo da disciplina para o final da disciplina, as dores diminuíram um pouco mais, apesar de sentir o peso da responsabilidade, e aí a gente traz a teoria da Okada, que é responsabilidade e inovação no trabalho que eu apresento, né?
responsabilidade de inovação na pesquisa, que a gente tem um eixo de trabalho com esse grupo, que coloca o pesquisador para colaborar, para construir em rede, mas, antes de tudo, para se preocupar com aquilo que pesquisa, e para aquele trabalho realmente servir para ele e para a comunidade dele que ele atua, tá? Então,